Continuação do estudo A Vinda do Messias, parte 6. 1 Coríntios capítulo 15. Assim como, por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras, todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas, quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Então vamos analisar esse texto. Aqui no segundo parágrafo, nós temos uma informação importante. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro, ele ressuscitou quando ele morreu, Depois os que são de Cristo, quando ele vier, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais e todas as autoridades e poderes e entregará o reino ao Pai. Bom, se Jesus já veio, isso já aconteceu, por que a gente ainda continua tendo o império do mal nesse planeta? E aqui está dizendo que Cristo ressuscitaria, ok, isso aconteceu. Depois os que são de Cristo, quando ele vier. Tanto que está escrito aqui, depois os que são de Cristo, quando ele vier. Ele não veio ainda. Qual o indicativo que a gente tem que o povo de Cristo foi ressuscitado? Não temos. E então virá o fim. A prova é que, quando Cristo ressuscitou, o corpo dele ressuscitou. O corpo dele não foi encontrado. Da mesma maneira será quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Os corpos sairão da sepultura. E o corpo será transformado, não vai ser uma troca. A alma vai sair de um corpo e vai entrar em outro. Não, haverá uma transformação. Se você for no túmulo de cada pessoa que morreu no passado recente, ou no passado remoto, ou no túmulo dos profetas, estão lá a alçada deles. Ninguém ressuscitou coisa nenhuma, exceto o próprio Cristo. Ou seja, de acordo com esse texto e com as Escrituras Sagradas, os mortos ressuscitarão num evento que está combinado com a volta do Messias. O Messias não voltou, porém ninguém ainda ressuscitou. Se você tem dúvida, vá nos cemitérios aí e procure as pessoas mais santas que você já ouviu falar na face da terra e comece a cavar o túmulo delas para você ver se você vai ou não encontrar a ossada delas lá. Então vamos reler isso aqui. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, já ressuscitou. Depois os que são de Cristo, quando ele vier. Então, os que são de Cristo só vão ser ressuscitados quando ele vier. E então virá o fim. Que fim? O fim de tudo, o fim dessa era, o fim dessa dispensação, o fim, a consumação dos séculos. O fim do governo do mal nesse planeta. A partir daí, Cristo vai começar a governar, que é o que está escrito aqui. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes e entregará o reino a Deus, o Pai. Porque Cristo tem que reinar até que Deus faça com que ele domine tudo. E no final temos, mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo e todos. Bom, isso ainda não aconteceu. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier,
Deus o levará de volta, e junto com ele, levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Bom, então aqui nessa carta a gente tem uma informação adicional. Porque na carta anterior a gente viu que primeiro Cristo ressuscitaria e depois os de Cristo ressuscitariam quando ele viesse. Mas agora a gente tem uma informação a mais. Entrou no pacote as pessoas que estariam vivas no dia em que Jesus viesse. Então a sequência ficou assim: nós, os que estamos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Então aqueles que já morreram vão ressuscitar, e depois os que estiverem vivos vão se juntar com os que ressuscitaram, né, para ter o encontro com o Messias nos ares. E tem mais uma informação adicional aqui, ó, porque haverá, deixa eu ver aqui, a informação adicional está no primeiro parágrafo: depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Isso quer dizer que o Messias, ele não virá à terra de primeira para se apresentar aos homens. Essa vinda não é ainda a vinda do Messias, o dia do Senhor, o dia que ele vem com poder e grande glória, né? Possivelmente, esse é o momento em que ele vem para se encontrar com os santos, com a igreja, vai ter um momento de comunhão com o Messias, e após esse momento, sim, o Messias ele vai se revelar a toda a humanidade e vai vir já como o Messias de Israel para salvar Israel, que estará passando pela grande tribulação. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram, e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos poderosos no meio de chamas de fogo para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier, para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. Bom, analisando esse texto, a gente tem aqui no primeiro parágrafo o seguinte: ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com seus anjos. Então a gente tem aqui a palavra aparecer. Isso quer dizer, isso denota que será algo visível. No meio de chamas de fogo, olha aí, com poder e grande glória, cataclisma, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, com esse texto a gente também conclui que a vinda de Cristo será um evento visível. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente. Não fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto
profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Pois antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus. E terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Bom, esse texto é um texto-chave para o entendimento das Escrituras, principalmente o capítulo 8 e o capítulo 12 de Daniel, o capítulo 21 de Lucas, o capítulo 13 de Marcos e o capítulo 24 de Mateus. Quando Daniel fala do grande terror, né, em algumas passagens, a abominação desoladora, ou a abominação da desolação, será colocada no templo. Né? E quando isso acontecesse, o povo tinha que fugir. Quando isso acontecesse, começaria uma grande perseguição. Então tudo isso se encaixa. O anticristo é o grande terror. Esse anticristo é aquele que o profeta Daniel disse que ele se revoltaria, né, contra Deus, né, e entraria no lugar santo. Aqui Paulo fala desse momento, né? E ele ainda alerta o povo para que não fique ouvindo boatos, como por exemplo do herege aí que está afirmando que o dia do Senhor já veio. E aqui Paulo é muito claro, ó, agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Aqui está bem claro. Talvez alguém diga isso, né? Talvez alguém diga que a gente afirmou isso quando estávamos anunciando o Evangelho, em alguma carta. E ele continua: não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso. Cadê esse perverso que ainda não apareceu? Terá de aparecer o perverso que está condenado aí para o inferno. Esse o perverso não é uma filosofia, não é um movimento, é uma pessoa, é uma entidade física. Não é um grupo de pessoas, é uma entidade, é uma pessoa, é um ser que vai existir no futuro e ele vai liderar essa revolta contra Deus. É o que está escrito, né? É o que está escrito lá nas profecias. E Jesus também já falou sobre isso. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ou seja, ele será contra, ou seja, ele será anti-divino, anti-Deus, anti-Messias, anti-Cristo. Ele será ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Quando isso acontecer, os judeus, assim como eles rejeitaram Jesus como Messias, eles vão rejeitar esse ser aí que vai dizer que é o próprio Deus, porque isso vai ser uma blasfêmia, uma heresia. Para eles, Messias
e Deus não são coisas que se combinam. Não é a mesma pessoa. Para o judeu, Messias é uma coisa e Deus Pai é outra. Quando isso acontecer, eles vão rejeitar o anticristo como Messias. Eles vão achar uma abominação, uma heresia assim sem tamanho. O que eles vão fazer? Vão se revoltar, vai ter represária, vai começar a grande perseguição e eles vão fugir para o deserto. Então o Messias verdadeiro vai aparecer para salvá-los do deserto e conduzi-los de volta para Jerusalém, como nós já temos lido nas Escrituras. Continuando, por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando eu estava com vocês? Vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Não é tema desse estudo, mas eu vou falar. Existe uma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Essa coisa que não deixa que o perverso apareça, tem uma coisa que está impedindo, essa coisa é a igreja. Enquanto a igreja não for tirada da terra, o perverso, né, ele não vai aparecer. Não pelo menos como perverso, né? Ele pode já até aparecer, né, como uma pessoa boa, mas ele vai revelar sua verdadeira natureza depois que a igreja for tirada da terra, né? Que é o filho da mulher que está grávida de dar à luz. Assim como foi profetizado lá por Isaías, né, a mulher que está para dar à luz. Como dizia o profeta Isaías, né, em Isaías capítulo 7, e também o profeta Miqueias, no capítulo 5, onde ele diz: Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Ou seja, o arrebatamento da igreja. A mulher que está para dar à luz é Israel. Ela dará à luz a um filho, que é o Messias, o cabeça da igreja. Quando isso acontecer, né, estará acontecendo a grande tribulação, e depois disso haverá a manifestação do Messias, né? Voltando aqui ao texto, então Paulo faz uma referência a Daniel 8, né, que fala que em vez do sacrifício diário foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo que fez deu certo. E lá em Daniel capítulo 12, ele também faz uma nova referência, né, a essa passagem. Que ele fala o seguinte: depois que o sacrifício diário for suspenso e o grande terror for colocado no templo, passarão 1290 dias. Ou seja, quando começar isso, quando houver o grande terror, quando o anticristo sentar no trono e disser que é o próprio Deus, vai começar a grande tribulação, vai passar 1290 dias, o que quer dizer 3 anos e meio, e após isso, né, é que o Messias vai aparecer para todo mundo. O Messias vai aparecer para salvar Israel, que estará no deserto. Que Israel vai fugir para o deserto. Alguns vão fugir para a Síria, para o Egito, para as ilhas, para a África. Mas o grosso mesmo, a maioria do pessoal vai fugir mesmo para o deserto. Continuando, 2 Tessalonicenses 2. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá. E o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram e nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então, fazendo a análise final aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 2, mais uma vez temos essa informação falada por Paulo. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então vamos fazer uma análise. A misteriosa maldade já está agindo. Isso quer dizer que o poder do mal já está controlando. Mas o que está para acontecer, isto é, a manifestação do perverso e a grande perseguição, né? Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Quem é aquele? É a igreja. É o filho da mulher que está grávida para dar à luz.
Esse é o sinal que Deus deu lá em Isaías e também lá em Miqueias. Então o perverso aparecerá. Então, essa palavra então é a conclusão daquilo que foi dito anteriormente. O que foi dito anteriormente, que acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça, ou seja, a igreja. Quando a igreja for afastada, então o perverso aparecerá. E o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O que isso quer dizer? Olha só, vamos prestar atenção. Tem uma misteriosa maldade agindo, mas a maldade suprema ainda não está agindo, porque ela só vai agir quando a igreja for tirada, né? Que é o que está escrito, ó, só acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então, temos o primeiro momento, que são os dias atuais, a maldade agindo. Segundo momento, a igreja arrebatada, a igreja afastada daqui desse planeta. Então, né, a misteriosa maldade, a maldade suprema, que é o perverso, o anticristo, vai começar a agir. Esse é o segundo momento. E tem um terceiro momento. E o Senhor Jesus, quando vier, que é a vinda do Senhor Jesus como Messias, o matará com um sopro e o destruirá. Isso acontecerá onde? Na grande batalha do Armagedon, quando o perverso, ou seja, o anticristo, convocar todas as nações para se livrar do domínio do Messias que estará reinando já em Jerusalém. Entenderam? Com a sua gloriosa presença, ele vai destruir o perverso, ou seja, o anticristo. Continuando no texto. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Assim como está escrito lá em Apocalipse, né? O monstro dará maldade, né? Quer dizer, o dragão, que é Satanás, dará poder ao monstro. O monstro é o anticristo. Isso está escrito em Apocalipse. A gente vai ler daqui a pouco. E também está de acordo com o que diz lá em Daniel, né, que o chifre, que representa o anticristo, ele terá poder e ele agirá, mas não pela sua própria força. Ele não agirá pela sua própria força. E ainda diz que ele será destruído sem ação humana. Não será destruído pela força humana. Isso está escrito lá em Daniel. Só para a gente localizar, deixa eu verificar onde é que está escrito isso. Bom, então lá em Daniel está escrito o seguinte. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Isso quer dizer que o poder não é dele, será dado pelo Satanás. Causará destruições terríveis, acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre. Com sua presença, ele enganará a todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso de força humana. Ou seja, o poder dele não será humano. Será sobrenatural, virá de Satanás. Assim como Paulo já acabou de falar. E ele será destruído sem o uso da força humana. Não serão as pessoas que vão matá-lo. Vai ser o próprio Messias, o próprio Rei, que vai destruir o anticristo. Assim como está escrito em Daniel e também está escrito na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Bom, com esse texto está aniquilado a heresia dos preteristas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Mas os céus e a terra, que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Bom, aqui nesse trecho da passagem de Pedro, ele diz que a terra está sendo guardada para o dia do juízo, né? Estão sendo guardadas para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. E no último,
no último parágrafo, diz: porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Aqui, mais uma vez, a gente tem as figuras de linguagem enfáticas, de enfatizar o que vai acontecer. Então ele utilizou o pronome demonstrativo tudo como uma hipérbole. E nós sabemos que Deus não vai destruir absolutamente tudo na Terra. Haverá uma grande destruição, uma transformação, mas não é tudo que será destruído, né? Não é tudo que vai desaparecer. Mas é uma linguagem profética onde, para enfatizar a mensagem, é usado algumas figuras de linguagem, que no caso seria a hipérbole, né? Mas o que a mensagem quer dizer é que haverá destruição, haverá ruídos, haverá sons, haverá estrondos, e essa é a verdadeira mensagem. Haverá principalmente destruição, né? Então essa é a mensagem a respeito do dia do Senhor, ou seja, o dia em que o Messias aparecer. Não vai ser um dia que vai ficar esquecido na história, assim como ficou esquecido na história a volta do Messias, do herege. Que só hoje, só esses dias aí que fomos descobrir que esse Messias já veio e ninguém ficou sabendo, ninguém ouviu nada. Carta de Judas. Foi Enoque, na 7ª geração, a partir de Adão, que há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram, e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Aqui na carta de Judas, a gente tem, se não for a mais antiga, uma das mais antigas profecias a respeito do dia do Senhor. E aqui ele diz: olhem o quê? Algo visível. Ninguém olha para aquilo que não consegue ver. Então será visível. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Então ele virá para julgar. Se ele já veio, como diz o herege, ninguém viu, ele veio, não julgou ninguém e ficou por isso mesmo. Que continua tudo igual? Ou seja, continua pior, né? Melhorou em quê? Se ele veio naquela época, do que adiantou? Não adiantou em nada. Só piorou. Depois disso teve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, teve o Holocausto, teve a perseguição comunista. Não adiantou em nada. Mas na cabeça do herege já veio. Por quê? Porque ele é um ignorante e analfabeto. Ele lê e não consegue entender. Simplesmente. Continuando o texto. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Então essa é a análise da carta de Judas, e mais uma vez a gente aniquilou o herege. Apocalipse, capítulo 1. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Bom, a análise desse texto é simples. Começa com a palavra olhem. Começa com o verbo. Olhem é uma ação. É uma conjugação no verbo no imperativo, né? Olhem. É uma ordem para todo mundo olhar. Olhem. Olhar o quê? Algo que ninguém pode ver? Olhem. Aí as pessoas olham. Não, está invisível. Ah, é brincadeira, é pegadinha. Não. Olhem. Ele vem com as nuvens. Todos o verão. Até mesmo os que atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Todos os povos do mundo. Aqui não está falando só dos crentes, só dos judeus. Aqui está falando de todos os povos do mundo. Aqui não é linguagem poética. Aqui não é figura de linguagem. Aqui a palavra todos não está em hipérbole. Aqui é linguagem literal. Aqui é prosa. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Né? Então, mais uma vez,
está descrevendo como será a volta do Messias. Será visível, todo mundo vai ver. E as pessoas que crerem vão ficar alegres. E as que não crerem vão se lamentar, porque vai cair a máscara. As pessoas vai cair a ficha, né? Como as pessoas dizem, caiu a ficha. Os caras lá, aqueles malucos, aqueles crentes, que esses caras estavam certos, não é que Jesus existia mesmo, não é que existe Deus, inferno, não é que tudo aquilo era verdade, e agora? E as pessoas vão se lamentar por causa disso. Mas aí vem o herege e diz o seguinte: não, mas aqui está escrito o seguinte, ó. Todos o verão, até mesmo os que atravessaram com a lança. Isso aqui está falando a respeito daquela geração que ficaram a lança em Jesus. É deles que está falando, então quer dizer que ele viria naquela geração. Mas aqui vamos fazer uma análise do texto. Mesmo os que o atravessaram com a lança. Então, quantas pessoas atravessaram ele com a lança? Foi um soldado só? Foram 2, 3? Como que a gente pode afirmar isso? E quem disse que isso aqui está se referindo somente àquele povo, os soldados que o atravessaram com a lança? Na verdade, aqui está falando sobre os judeus, sobre o povo de Jerusalém. A culpa de ter atravessado ele com a lança caiu sobre o povo de Jerusalém, que é o povo que o rejeitou. E isso está relatado no livro dos profetas. Se a gente voltar aqui, e a gente já leu, a gente acabou de ler isso, antes de chegarmos em Mateus, né? Bom, então foi o profeta Zacarias que no capítulo 12 disse o seguinte: naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho mais velho. Então vamos ler novamente aqui a última frase. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Eles quem? Os moradores de Jerusalém. Então, quando lá em Apocalipse diz: todos o verão, até mesmo os que atravessaram com a lança, está fazendo referência ao povo de Jerusalém. Porque essa culpa recaiu sobre o povo de Jerusalém. Então, desta maneira, está claro mais uma vez que a heresia dos preteristas não se sustenta. Apocalipse capítulo 6. Em seguida vi o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. E gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Aqui em Apocalipse 6 a gente tem uma descrição de como será aqueles dias, a respeito da vinda do Messias, né? E os eventos que vão preceder, né, a vinda do Messias. E aqui descreve, né, os eventos que vão acontecer, os fenômenos e a reação do povo, que vai enxergar, vai ver, vai entender o que está acontecendo. Então vamos ler. Houve um violento terremoto, o sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. Então aqui a gente tem as figuras de linguagem de comparação. Houve um violento terremoto. Isso é literal. O sol se tornou negro. Isso é literal. Como uma roupa de luto. Isso é comparação. Figura de linguagem. E a lua ficou toda vermelha. Isso é literal.
como sangue. Isso é comparação, figura de linguagem. Então a mensagem, ela tem um foco, né? A mensagem principal, ela sempre é mantida, embora elementos de figura de linguagem estejam acoplados nela. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. Aqui temos figura de linguagem de comparação, quando fala da figueira. O céu desapareceu como um rolo de papel. Aqui ele está descrevendo, usando a figura de linguagem de comparação, para descrever como que ele viu, o evento que ele viu, o céu desaparecendo, como se algo poderosíssimo sugasse o céu e puxasse tudo que estivesse nele. Todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Montes e ilhas. Já vimos várias vezes aqui, já lemos as profecias que dizem que as montanhas vão se desfazer. As montanhas serão destruídas. Então aqui está escrito, os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Está escrito que Deus vai arrancar as montanhas e vai abrir um vale e vai planar uma estrada reta para que o povo possa passar e sair do deserto em linha reta e ir para Jerusalém. Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes militares, os ricos, poderosos e todas as outras pessoas escravas ou livres se esconderam nas cavernas, debaixo das rochas, das montanhas. Bom, isso é algo que a gente pode imaginar que possa acontecer de fato, porque quem acompanha notícias sabe que existem vários abrigos subterrâneos para os poderosos aí no mundo inteiro, para se proteger de eventos cataclísmicos, também de guerras nucleares, né? Então, já foi até notícia em jornais famosos, como o Jornal Nacional, que existem abrigos subterrâneos para guardar alimentos e as pessoas também de certo cataclismo, do fim do mundo, coisas do tipo. E eles gritavam para os montes e para as rochas, caiam sobre nós e nos escondam do cordeiro, pois já chegou o dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Então com isso, quando as pessoas dizem isso, caiam sobre nós e nos escondam da ira deles, isso quer dizer que as pessoas vão ver, elas vão entender o que está acontecendo, elas vão fugir. Ninguém foge daquilo que não vê e não sabe que existe, né? Então, mais uma vez, está aqui provado que o dia do Senhor será um dia visível, não apenas para os que creem, mas também para os que não creem. Apocalipse capítulo 12. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda ele arrastou do céu até a sapate das estrelas e a jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali, ela será sustentada durante 1260 dias. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele.
Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Porém, a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então, o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Comentando Apocalipse 12. Bom, a gente começa aqui com a visão de João a respeito de uma mulher que ele viu, né? Então a mulher, ela estava vestida do sol e ela tinha uma coroa que tinha 12 estrelas. Isso simboliza que são as 12 tribos de Israel. Então a mulher é Israel. Em várias partes no Antigo Testamento, Deus ele retrata Israel como amada, como a noiva, como a mulher que se prostituiu. Eu vou me divorciar da minha esposa, entendeu? Então ele sempre se referiu a Israel como mulher. Continuando, a mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Em linguagem profética, dores de parto quer dizer sofrimento e tribulação, perseguição. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu um outro sinal, o dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Esse dragão simboliza Satanás. Depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Quem parou? O dragão. Ele queria devorar a criança. Então a mulher deu à luz a um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Bom, esse filho simboliza o Messias, como está lá em Salmo 2, né? Salmo 2, que ele regerá as nações com uma barra de ferro. Com uma barra de ferro tu as despedaçarás, né? Então aqui fala do reinado de Jesus, o Messias, no período do milênio. Mas também essa criança simboliza a igreja, porque nas escrituras também está escrito, e também nas cartas de Paulo, que a igreja, né, os salvos em Cristo, serão juízes das nações e reinarão junto com Cristo. Então, a gente pode dizer que esta criança que vai nascer também é a igreja e é o Messias. Por quê? Porque o corpo do Messias é a igreja. E Cristo é o cabeça do corpo. Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. E lá em 2 Tessalonicenses 2, diz que o anticristo só iria se manifestar após a retirada daquele que impede que aconteça. Que é o quê? A igreja. Essa criança, quando ela for retirada, aí sim vai começar a grande perseguição. Vamos acompanhar então a leitura. O dragão parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança logo que nascesse. Então a mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Olha aqui, a mulher fugiu para o deserto. A mulher quem? Israel. Fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. O que isso quer dizer? Deus havia preparado um lugar para ela. Quer dizer que antes da mulher fugir para o deserto já estava preparado para ela. Será que Deus já tinha falado isso antes? Sim, foi o que nós lemos várias vezes através dos profetas, que Deus ia conduzir o povo novamente para o deserto. Em várias passagens diz que o deserto voltará a florescer, o povo estará no deserto, salvarei o povo no deserto, seduzirei a minha amada para voltar para o deserto. Olha aí, nós lemos isso. E falando de Israel como se fosse mulher, minha amada. Então, continuando aqui no texto, a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Isso dá aproximadamente 3 anos e meio. Depois houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos.
Mas o dragão foi vencido e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. A gente sabe que, com base nas escrituras, esse dragão, que é Satanás, ele tem livre acesso ao céu. Ele fica o tempo inteiro lá, na presença de Deus, né, importunando a Deus, assim como está escrito lá no livro de Jó. Ele fica acusando os servos de Deus. Então ele está lá, né? E depois desse momento aqui, desse evento, ele vai ser expulso, né? Ele vai guerrear, porque ele vai tentar acabar com a igreja, né? Ele vai tentar devorar a criança. Então vai haver uma guerra. Ele vai, de alguma maneira, vai querer tentar impedir esse evento do arrebatamento. Então vai haver essa guerra. E Miguel vai combater esses anjos, que são poderosos, vai combater Satanás e vai lançar da terra. Ele vai ser expulso do céu, né? Então continua. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. A partir desse momento vai começar a grande tribulação, porque agora a ação de Satanás vai ficar livre na terra, porque aquele que o impedia de agir foi tirado, que é a criança, foi para perto de Deus. Então agora que Israel fugiu para o deserto e ele foi lançado à terra, vai começar a grande tribulação. Israel vai ficar 3 anos e meio no deserto. Continuando aqui em Apocalipse 12. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher. Isso quer dizer, grande tribulação. A mulher fugiu para o deserto. Está escrito lá em Apocalipse. Quando vocês virem Jerusalém sendo cercada, quando o grande terror for colocado no templo, fuja. E é isso que vai acontecer aqui, ó. A mulher fugiu para o deserto. O dragão foi perseguir a mulher. A mulher que tinha dado luz ao menino, que é a igreja. Porém, a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio. Mais uma vez, aqui a gente tem uma alusão ao que o anjo Gabriel disse ao profeta Daniel. Ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão não terá poder sobre a mulher. Ele a perseguirá, mas não terá poder. Somente os moradores de Jerusalém, que continuarem em Jerusalém, é que vão sofrer mais essa grande tribulação, porque nem todos vão conseguir fugir. Então o dragão lançou água de sua boca, como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. Aqui nesse trecho, a gente não pode determinar se isso vai acontecer de fato ou não. Essa linguagem aqui está bastante metafórica, mas se a gente usar a mesma regra, então o dragão lançou água de sua boca como se fosse um rio. Aqui a gente tem 2 elementos, uma informação e um sentido figurado, que é a linguagem de comparação. A comparação é a seguinte, como se fosse um rio. Então isso indica que a parte do lançou água seria a parte real. Talvez essa parte aqui, lançou água, né, atrás da mulher, talvez esse trecho aqui seja algo literal, né? O dragão é simbólico, mas a parte da água pode ser literal. Ou também a parte da água pode ser, lançou água como se fosse o rio, né? Como se fosse uma enchente de um rio, né? E isso pode também simbolizar que ele vai lançar exércitos atrás do povo de Israel para tentar acabar, para tentar destruir, mas não vai conseguir. Então a linguagem é essa, vai ter uma perseguição. A informação literal é que o dragão, né, que é o anticristo, na verdade, o dragão que é Satanás, ele vai tentar aniquilar o povo de Israel, mas não vai conseguir. Então, essa é a informação. O dragão ficou furioso com a mulher. Ele não vai conseguir derrotar a mulher. Ele não vai conseguir matar o povo de Israel, que vai ficar no deserto, longe do ataque do dragão. Então o dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Então, esse aqui, o resto dos descendentes, isso quer dizer o quê? Que também são filhos da mulher. Assim como a igreja, né, é filho da mulher, assim como o menino que ela deu à luz é filho da mulher, tem outros filhos. O resto dos descendentes, nem todos serão arrebatados. Assim como lá na parábola das 10 virgens, todas elas eram as virgens e todas elas estavam esperando, todas elas acreditavam no noivo, que o noivo chegaria. Porém, haviam as prudentes e as imprudentes. Nesse caso, a gente tem aqui o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Então aqui a gente pode incluir no pacote judeus e cristãos. Bom, então vamos abrir um parênteses aqui. Vamos ver 2 textos para testificar a respeito desse tema de que a criança de Apocalipse 12,
a criança, filha da mulher que estava grávida com dores de parto, na verdade é a igreja. Ela representa o Messias, mas também representa a igreja. Como eu já disse, o Messias, Cristo, é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo do Messias. 1 Coríntios capítulo 6, os versículos 2 ao 3. Vamos ler. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 26 ao 28. Guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Bom, então com esses 3 textos, a gente chega à conclusão de que a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela julgará o mundo, como está em 1 Coríntios capítulo 6. A igreja receberá a mesma autoridade que o Messias para governar as nações com uma barra de ferro. E a igreja, ela é o bebê, né, de Apocalipse 12, ela é a criança, porque está escrito que a criança governará as nações com uma barra de ferro. A criança, todos nós sabemos que ela é o Messias, e a criança também, ela é a igreja, porque a criança tem uma cabeça, que é o Messias, e a criança, ela tem um corpo, que é a igreja. Ambos governarão as nações com uma barra de ferro. Bom, então aqui em Colossenses 1, versículo 18, temos essa informação interessante. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Isso isso nos faz voltar àquela profecia, dizendo que a mulher estava com dores de parto para dar à luz a seu primeiro filho, né? Então tudo isso está encaixado. A mulher de Apocalipse 12 é Israel. O filho que ela vai ter é o Messias, que também é a igreja. Esse filho será tirado, e após isso o dragão, que é Satanás, perseguirá a mulher. E a mulher, que é Israel, fugirá para o deserto. Então aí está a explicação de Apocalipse capítulo 12. Bom, mais uma informação adicional a respeito deste assunto, que isto só vai acontecer quando for tirado aquilo que o detém. Se nós olharmos para um texto específico em Romanos 11, 25, o que o apóstolo Paulo fala? Ele fala que algo precisava acontecer para desencadear uma outra coisa que também tem que acontecer. Então, vamos ler o que está escrito nesse texto, Romanos 11, 25. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que um número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Bom, com base nesse texto, vamos fazer uma análise desse texto. Quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. Qual que é a verdade secreta? A verdade secreta é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venham para Deus. O que isso quer dizer? Que no momento em que Paulo estava falando, existia a teimosia do povo de Israel, certo? E a teimosia não tinha acabado ainda. A teimosia só acabaria se uma outra coisa acontecesse. Que outra coisa é esta?
esta outra coisa que precisa acontecer é esta. Precisa que o número completo de não-judeus venham para Deus, isto é, precisa que a quantidade correta de gentios se converta. E quando isso acontecer, vai desencadear um outro evento. Que evento é este? O fim da teimosia do povo de Israel. Então isso tem tudo a ver com o que a gente já tem estudado. Esses não-judeus que vão acabar vindo para Deus é o quê? A igreja. Quando isso se completar, a igreja será tirada. Então aquilo que o detém, assim que a igreja for tirada, vai começar a se cumprir as profecias que a gente tem falado. Os judeus vão ser perseguidos e nessa perseguição eles vão se voltar para Deus. Porque o Messias vai se revelar a eles. Bom, então vamos abrir um parênteses aqui no livro de Apocalipse e vamos dar uma recapitulada no profeta Jeremias. Caso alguém esteja na dúvida a respeito da mulher de Apocalipse 12, quem é a mulher, se essa mulher é Jerusalém, se essa mulher é Israel ou não, há muita dúvida a respeito disso. Eu vejo muitas pessoas falando que essa mulher representa a igreja. Já ouvi pessoas falando que essa mulher representa Maria, né? Mas observando a Bíblia como um todo, analisando os profetas, né, e analisando todas as passagens que têm conexão com esse assunto, a gente chega à conclusão de que quem diz que a mulher é Maria, ou quem diz que a mulher é a igreja, está equivocado. Não faz sentido. Agora, se a gente disser que esta mulher de Apocalipse 12 é Israel ou Jerusalém, né, Israel representado por Jerusalém, isso acaba fazendo sentido. Então as peças começam a se encaixar. Então vamos ler aqui Jeremias capítulo 4 e vamos avaliar esse texto. Vamos fazer uma análise desse texto. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. A terra chorará e o céu ficará escuro, pois Deus falou e não mudará de ideia. Ele já decidiu e não voltará atrás. Quando ouvirem o barulho dos cavaleiros e dos atiradores de flechas, todos sairão correndo. Alguns fugirão para a floresta e outros subirão pelas rochas. Todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas. Jerusalém, você está condenada. Por que se veste de vermelho? Por que usa joias e pinta os olhos? Não adianta nada você querer ficar bonita. Os seus amantes a rejeitaram e o que eles querem é matá-la. Ouvi um grito igual ao de uma mulher com dores de parto. Um grito como de uma mulher dando à luz seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém, respirando com dificuldade, estendendo as mãos em desespero e dizendo: estou perdida, eles vêm vindo para me matar. Bom, analisando o texto de Jeremias 4, temos aqui um destaque no primeiro parágrafo. Deus disse que a terra toda vai virar um deserto, mas ele não a destruirá completamente. Então isso está também de acordo com o que o salmista diz, está de acordo com o que está escrito em Salmos, né? A terra está firme no seu lugar e ela não será abalada. Embora a terra vá passar por um grande cataclisma e uma grande transformação, a terra não deixará de existir, ela continuará existindo. No terceiro parágrafo, diz o seguinte: quando ouvir o barulho dos cavaleiros e dos atiradores de flecha, todos sairão correndo. Alguns fugirão para a floresta e outros subirão pelas rochas. Todas as cidades ficarão vazias e ninguém morará nelas. Aqui a gente tem uma mistura de informação no sentido figurado e informação concreta. A verdade central deste parágrafo é que as pessoas vão fugir das cidades, né? E em outras passagens diz que as grandes cidades serão destruídas. Então esse será um sinal do fim dos tempos, né? Do final dos tempos. Um dos sinais serão as grandes cidades destruídas, pois a Babilônia, ela deixou de ser uma cidade, né? A grande Babilônia, que fala tanto em Apocalipse, ela não é mais representada pela cidade de Babilônia, que de fato já nem existe mais essa cidade, né? Só existem as ruínas. Mas o fato é que a Babilônia representa o grande sistema mundial, né? Representa as grandes cidades, as grandes capitais do mundo inteiro, o grande sistema financeiro. Tudo isso simboliza agora
o poderio da Grande Babilônia. Então essas grandes cidades, nos tempos que o Messias aparecer, essas grandes cidades serão destruídas. No último parágrafo, nós temos uma frase interessante. Não adianta nada você querer ficar bonita. Os seus amantes a rejeitaram, e o que eles querem é matá-la. Então aqui, nessa frase, a gente vê que Deus trata Jerusalém como uma mulher. Não apenas nessa passagem, mas em muitas outras passagens, Deus trata Jerusalém como uma mulher. Não é o objetivo desse estudo, né, caracterizar Jerusalém como mulher, mas como faz parte do tema principal, porque a gente citou aqui em Apocalipse 12, então eu abri esse parênteses aqui em Jeremias 4, mas esse estudo é um estudo também muito grande, muito aprofundado, que dá para ser feito futuramente, né? Mas o objetivo aqui não é se aprofundar muito nesse tema, né, da mulher de Apocalipse 12 ser Jerusalém, não é o objetivo, mas aqui a gente vai só dar uma pincelada. Continuando, ouvi um grito igual de uma mulher com dores de parto, um grito como de uma mulher dando à luz o seu primeiro filho. Era o grito de Jerusalém, respirando com dificuldades, estendendo as mãos em desespero e dizendo: estou perdida, eles vêm vindo para me matar. Então aqui a gente tem uma conexão, né, deste evento da mulher com dores de parto. Quem é a mulher? A mulher é Israel, a mulher é Jerusalém. A mulher é Israel representada por Jerusalém. A mulher está com dores de parto. Dores de parto quer dizer grande tribulação, sofrimento. Então, dores de parto como de uma mulher dando à luz o seu primeiro filho. Então, essa mulher estava grávida, ela ia dar luz ao seu primeiro filho, né? Era o grito de Jerusalém, respirando com dificuldades, estendendo as mãos em desespero e dizendo: estou perdida, eles vêm vindo para me matar. Então, qual a verdade central aqui nesses dois últimos parágrafos? No sentido figurado, havia uma mulher grávida, sentindo dores de parto, e essa mulher estava sendo perseguida. A gente voltando para Apocalipse 12, ainda na linguagem simbólica, a gente também vai ver isso, que existia uma mulher grávida com dores de parto que estava sendo perseguida, né? Ela deu à luz ao menino e depois o dragão perseguiu a mulher fugiu para o deserto. Voltando aqui para Jeremias, a gente tem a mesma situação. Assim como em Apocalipse 12, a mulher representa, né, Israel, Judá ou Jerusalém. E em Jeremias a gente também tem esse mesmo simbolismo. Aqui não está falando de uma mulher de verdade. Aqui a gente tem uma metáfora. Nós temos uma metáfora, e essa metáfora representa a cidade de Jerusalém, representa o povo de Judá que vai fugir, né, de Jerusalém para se salvar daqueles que estão perseguindo ela. Tanto que aqui no texto, né, fala disso, que a mulher ela está fugindo de um grande exército, de um grupo de pessoas ou de alguma coisa, né, que está vindo para matar ela. Então a gente, com base nisso, a gente pode chegar a essa conclusão, né, que essa mulher, ela é Israel. Essa mulher é Jerusalém, é o povo de Jerusalém que vai fugir para o deserto. Como a gente já viu em outras passagens das Escrituras, né? Eu vou seduzir a minha amada para ir para o deserto. Então, Deus sempre, em linguagem profética, ele trata o povo dele como uma mulher, como uma amada, como esposa. Apocalipse capítulo 13. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir,
Escutem bem isto. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Agora vamos analisar aqui o Apocalipse capítulo 13. Todos adoravam o dragão. Quem? Satanás. Porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Quem? O anticristo. Né? O monstro é o anticristo. O poder dele vem de quem? Vem do dragão, que é Satanás. Assim como o Daniel falou, o chifre não agirá por sua própria força. Quer dizer que o poder não vinha dele. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Aqui a gente pode classificar como aquele trecho, a abominação desoladora, o grande terror, que é quando ele vai fazer a blasfêmia, vai chegar no templo de Israel, vai se sentar e dizer que é o próprio Deus. Ele começou a blasfemar contra Deus do céu, contra Deus, contra o lugar onde ele mora e contra todos que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Esse aqui é o momento em que a cidade de Jerusalém será derrotada. Ele também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Ou seja, o governo dele vai ser global. O anticristo, esse líder, ele vai dominar tudo. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm um nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isto. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Aqui está falando a respeito da grande tribulação que Jesus falou, que o profeta Daniel falou. Quem tiver que ser morto, vai ser morto. Aqui fala a respeito dos judeus, os israelitas, e a respeito daqueles que não foram arrebatados, os imprudentes. Aqueles que receberam a mensagem, de certa forma, creram, mas não deram tanta importância. Então as verdades centrais de Apocalipse capítulo 13 é que Israel vai fugir para o deserto e que haverá uma grande tribulação e que haverá um grande dia do Senhor e que também haverá o anticristo como um líder global, físico, que todo mundo vai ver e que o mundo inteiro vai seguir. Apocalipse capítulo 19. Em seguida vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos no céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: Venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros, e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas, ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro
e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram da carne deles, até não quererem mais. Bom, fazendo análise aqui de Apocalipse capítulo 19, a gente pode perceber bastante linguagem figurada, bastante comparação, bastante metáfora, hipérbole. E a gente, no meio de tudo isso, a gente tem que tentar identificar quais são as mensagens literais, né? Quais são os propósitos das mensagens dessa profecia, né? Embora a profecia tenha elementos de sentido figurado, né? Existe uma mensagem implícita, né? E a gente não consegue encontrar essa mensagem implícita apenas fazendo análise do texto aqui em si. É preciso ter o conhecimento das escrituras inteiras. É preciso trabalhar com todos os textos. Como nós já montamos essa base, a gente pode já traçar aqui uma linha e conseguir achar quais são as verdades centrais e o verdadeiro propósito dessa mensagem. Então vamos analisar. Em seguida vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Então ele viu um ser que será juiz. Ele é um cavaleiro que vai combater, ou seja, ele será um guerreiro. Ele está se preparando para uma guerra, e ele é poderoso. E ele liderava o exército. Seus olhos eram chamas de fogo, ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue e ele se chama a Palavra de Deus. Então aqui a gente tem uma menção ao Logos, que em grego quer dizer a razão pura, o conhecimento, né? A sabedoria. Então aqui, ele se chama a Palavra de Deus, o que retoma aquele texto de 1 João, quer dizer, de João, no Evangelho de João, capítulo 1, que diz: no começo, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com o Deus e a palavra era Deus. Então tudo aqui está de acordo com o que já está nas Escrituras. Então simboliza que que é a palavra de Deus, é o próprio Jesus. Ou seja, o Messias. Os exércitos do céu o seguiam, ou seja, ele está liderando os exércitos, montados com cavalos brancos, vestidos de linho branco, puro. Da sua boca sai uma espada afiada, aqui a gente tem sentido figurado, com a qual ele vencerá as nações. Isso aqui, a informação é que ele vai vencer as nações, né? A informação literal. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas do tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui o termo, ele governará com uma barra de ferro, isso quer dizer que o governo vai ser duro. É como se fosse uma ditadura. Quem não obedecer vai receber o castigo. Não tem a possibilidade de rebater o governo do Messias. Vai ser o que ele disser. E no início vai ter muitas revoltas. Vão tentar derrubar o governo do Messias. As pessoas não vão aceitar. Os exércitos que estão em volta ali, as nações em volta, no começo eles vão fazer ataques. Vão tentar derrubar, né, ali o governo. Vão tentar derrubar Israel, não vão conseguir. Aí depois vai ter essa batalha do Armagedon. A gente viu isso, que haveriam batalhas antes da batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon vai ser porque as outras nações não conseguiram. As nações em redor não conseguiram derrotar Israel. Então o anticristo ele vai juntar todas as nações que são debaixo do domínio dele. E vai com tudo para cima de Jerusalém, para cima do Messias. E aí é que o Messias vai derrotar o anticristo. Então esse termo aqui, governará como uma barra de ferro, fazendo alusão a Salmos 2, onde diz: tu as despedaçarás com uma barra de ferro. Então, esse é o sentido dessa informação. Haverá o governo do Messias, e no início esse governo vai ser um governo duro, de autoridade. Na capa e na perna dele estava escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol, e ele gritou com voz alta o seguinte:
para todas as aves que estavam voando bem alto. Venham e se ajunte para o grande banquete de Deus. Que banquete é esse? Esse banquete são os corpos, são as carnes dos generais, dos soldados que vão ser destruídos na grande batalha do Armagedon. Então os abutres vão para lá para se alimentar da carne dos soldados. Continuando. Venham e comam a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros, e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois viu o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Tá. Então a gente faz uma análise aqui do texto. Primeiro, o anjo convoca todas as aves. Venham que vai ter banquete para vocês. Pode vir, urubuzada. Aí depois disso é que teve a batalha. Depois viu o monstro e os reis do mundo inteiro e seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta que havia feito coisas espantosas na sua presença, com aquelas coisas que ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Então aqui a gente tem um momento em que o Messias vai destruir o anticristo e vai destruir o exército que estará acompanhando o anticristo. E esses soldados que morreram nessa batalha vão servir de alimento para as aves de rapinas, os abutres, que vão se alimentar da carne deles. Tudo isso vai acontecer no vale de Josafá, ou vale do Armagedon, ou vale de Meguido. E não precisa dizer que essa batalha nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, isso ainda vai acontecer. A volta do Messias ainda virá. Mais uma vez, refutando as heresias do herege. Bom, e para finalizar, eu quero dizer que essa heresia não é coisa nova, não é invenção dele. Essa heresia já aconteceu várias vezes, desde o início da igreja, desde a época de Paulo, né? Não é uma heresia nova. Eu mesmo, no início dos meus estudos, quando estava começando a ler a Bíblia, eu tive esses pensamentos. Eu lia e ficava pensando, poxa vida, mas aqui você está dizendo com todas as letras que seria para aquela geração. Mas conforme a gente vai aprendendo, né, conforme a gente vai lendo, vai conhecendo as outras profecias, né, então a gente vê que de fato aquilo não era o que parecia ser. Então vamos voltar aqui ao tema, né? Então essa heresia não é nova. Na época de Paulo já estava acontecendo isso. Ao ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 15 ao 18, a gente pode perceber um relato deste evento, né? Vamos ler. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu, e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Bom, então Paulo, ele começa aqui o texto falando, né, para que a gente não se envergonhe do Evangelho, para a gente fazer o trabalho correto, ensinar corretamente a verdade do Evangelho. Aqui no segundo parágrafo ele diz, evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Então, quando a gente receber uma mensagem diferente, né, daquilo que a gente já recebeu, desconfie. Não saia pregando para todo mundo, olha que interessante isso, essa nova mensagem que eu recebi. Né? Não faça isso, porque você não sabe se isso de fato é verdadeiro. E o próprio Paulo já disse, né, em uma de suas cartas, se vocês receberem um evangelho diferente daquilo que nós temos anunciado, ainda que seja vindo por um anjo, que essa pessoa seja anátema, ou seja, que essa pessoa seja amaldiçoada, porque o evangelho é um só. Toda vez que aparecer coisas mirabolosas diferentes, assim, novas revelações, comece a desconfiar. Então vamos continuar aqui. As coisas que esses falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã. Bom, então eles falavam que a ressurreição já tinha acontecido, que a vinda do Messias já tinha acontecido, né? Porque a ressurreição, de acordo com todas as profecias, ela está conectada com a vida do Messias.
O próprio apóstolo Paulo disse isso. Na vinda do Senhor Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro. Então, a ressurreição e a vinda do Messias fazem parte do mesmo evento. Então, quando esses dois cidadãos falavam que Himeneu e Fileto, quando Himeneu e Fileto diziam que a ressurreição já tinha acontecido, já havia acontecido, com isso eles estavam dizendo também que a vinda de Jesus também já tinha acontecido, ou que era uma heresia. Então aqui mais uma vez está provado que essa afirmação que o dia do Senhor já veio é uma heresia. Nem mesmo Paulo acreditava nisso. E Paulo já havia refutado essa heresia há mais de 2000 anos atrás. Então, esse herege aí chegou atrasado. Outras pessoas já trouxeram essa heresia em momentos distintos há muito tempo atrás. Então está atrasado. Está atrasado. É uma heresia que já está refutada há muito tempo. Já foi refutada por Paulo. Bom, então a gente chega ao fim desse estudo, e com base nesse estudo nós podemos concluir que o dia do Senhor, ou seja, o dia em que o Messias vier, ainda não aconteceu, vai acontecer no futuro. Segundo, o dia em que o Messias voltar será um dia visível. Todo mundo vai ver, vai ficar sabendo, haverá fenômenos sobrenaturais, cataclismas no mundo inteiro, e não há como não ficar sabendo desse evento, vai ser o maior evento da história da humanidade. Terceiro, temos que olhar sempre para Israel, que Israel é o foco, Israel como diz as Escrituras, é a menina dos olhos de Deus. Então tudo se converge para Israel. Então o que estará acontecendo com Israel nos dias que precedem a volta do Messias? E onde Israel estaria? Então Israel estaria sofrendo uma grande tribulação, Jerusalém seria conquistada e o povo de Israel teria que fugir, em sua maioria, para o deserto. Então nesse estudo a gente conclui que Israel no futuro voltará para o deserto. E também podemos concluir que o Messias aparecerá para salvar Israel do deserto, conduzirá de volta para Jerusalém, todo mundo vai ver, todo mundo vai se lamentar, as pessoas que não acreditaram vão ficar pasmas, vão ficar sem saber o que dizer, vão ficar desesperadas, e haverá um anticristo, de fato, uma pessoa que vai ter poder, não dele mesmo, mas um poder que vai vir do maligno, e ele vai governar o mundo inteiro e vai liderar uma rebelião contra Deus e contra o Messias e contra o povo de Jerusalém, e ele será vencido. Então tudo isso é o que a gente conclui desse estudo que a gente fez. Eu não coloquei nem mesmo a metade dos textos relacionados com o tema, há muita coisa que não seria oportuno colocar agora, senão ficaria muito longo e eu não tenho tempo para fazer esse estudo, tem muita coisa para fazer, mas a gente conseguiu de diversas maneiras aniquilar, sem sombra de dúvida, as heresias a respeito da Bíblia, a respeito do dia do Senhor, a respeito da volta de Cristo, a respeito da maior esperança que existe na história dos cristãos. Bom, então eu espero que eu tenha esclarecido isso para vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Que Deus abençoe a todos.